tudo bem? Muitas pessoas me perguntam sobre como chegar em determinados tons de pele, tá? É uma dúvida muito comum mesmo. E também me perguntam muito como fazer sombreamento com giz pastel. Hoje eu tingi 3 tons de pele e vou mostrar para você como ficou o resultado e vou também fazer um sombreamento para te mostrar quais os giz pastel para cada tipo de pele. Eu fiz um tom pele loiro, ruivo e moreno. Então vai ficar muito legal e a gente vai também fazer o sombreamento, vamos dar uma acrescentada ali. Não modelei nenhum tipo de rosto, eu só fiz a placa de massa para fazer o sombreamento e mostrar quais giz pastéis a gente pode usar. Também mostrei como pigmentei com tinta a óleo, tá? Quais cores eu usei para cada tipo de pele. E vai ser muito legal esse vídeo, então fica até o final. Se você tiver dúvida, me chama, tá? Tô à disposição. Ah, e eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Caroline Turchiai, trabalho com biscuit personalizado, faço esculturas e estou aqui para te ajudar a desmistificar essa questão sobre tingir o tom de pele certo e como sombrear com giz pastel, tá bom? Um beijo, fica até o final do vídeo, espero que você goste. Se tiver dúvida, me chama. Beijo! Oi, meus amores, vamos lá então tingir as peles em tons diferentes. Eu vou começar com o tom de pele da N, tá? E aí, eu vou dar uma dica super valiosa aqui agora. Mesmo que eu vá usar a massa branca, eu vou colocar um pigmento branco também. O pigmento branco impede que a sua peça fique com marcas de enxerto quando você for enxertar na sua escultura, tá? Então, mesmo que a massa seja uma massa branca e não natural, é muito importante pigmentar ela com um pouquinho de branco. Uma outra dica muito importante é usar, olha a situação desse pote, é usar creme hidratante para sua massa. Eu vou usar esse aqui da Hydra Mais, mas não tem problema, você pode usar a marca que achar melhor. Só toma muito cuidado com hidratante que tenha silicone. O silicone não é bom pro biscuit, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o pigmento branco. Esse aqui é a tinta a óleo, número 319, branco de titânio. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho dele. Pouquinho mesmo, tá? Se você quiser misturar já aqui e depois colocar os outros tons, você pode. Vou misturar, você vai ver que não vai dar diferença, porque a massa já é branca. Ele muda um pouco o tom do branco, tá? Mas é pouca coisa. Então, não dá muita diferença aqui, tá bom? Porque depois, quando você estiver fazendo a sua escultura, ele dá muita diferença sim. Ficou assim por enquanto. Ah, uma coisa que eu quero falar é que se você for alérgico, por favor, use luvas, tá? Pra você não ficar com alergia por conta da tinta a óleo. Agora, eu vou colocar essa cor aqui que se chama Amarelo Napolês Rosado, número 338. Vou colocar aqui um pouquinho, olha o tom que ele é. Coloquei muito até. Vou sovar aqui. A gente sabe que a N é ruivíssima, tem uma pele super clara. E a gente sabe também que a massa, quando seca,
ela endurece, ou ela escurece. Falei errado. Endurece também, né? Mas a gente sabe que quando a massa de biscuit seca, ela tende a escurecer um pouco, certo? Então é muito importante a gente colocar e tingir a pele 1 ou 2 tons abaixo da cor final, porque a gente faz sombreado, tá? Inclusive, eu vou ensinar a sombrear essas peles aqui. Ó, olha o tom que ficou. Tá vendo? Agora, a gente vai pôr uma sujeirinha de nada dessa cor aqui. Eu vou mostrar, peraí. Amarelo ocre, número 349. É só para dar um pigmento tom da pele, mais natural. E agora a gente vai colocar amarelo Napoleon Carne, tá escrito. E é número 30, tá? E a gente vai colocar um pouquinho. Sempre vá pensando que a gente precisa colocar os tons aos poucos, tá? Isso é muito importante, porque é muito mais fácil acrescentar um pouquinho do que ficar depois enchendo de massa branca e tingindo muita massa que a gente não vai usar. É óbvio que eu tô tingindo um pouquinho aqui, porque é só para teste, né? Mas, quando você for fazer a escultura, faça já de uma quantidade que você vai usar, tá bom? Deixa eu só apertar aqui porque ele tá no fim. Na minha opinião, esse tom tá ótimo. A gente vai sombrear depois. Agora, eu vou hidratar um pouquinho para que a massa fique num aspecto melhorzinho, tá? Tem que pegar outro pote de creme ou lavar esse. Ó, a gente tem que hidratar a massa. Para que ela não fique rachando, tá bom? Agora eu vou deixar uma bolinha pronta secando aqui. Pra gente fazer o sombreado. Agora a gente vai fazer o tom de pele da Thaís Araújo, tá? Funciona no mesmo princípio da pele da N. E a gente vai colocar pigmento branco, marrom Van Dyck e não sei se o amarelo ocre ou estilo grainha, alguma coisa assim o nome. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas a gente vai pigmentar nessas cores e vamos fazer o tom de pele da Thaís Araújo para que a gente entenda uma questão de sombreamento aqui, tá? Então, vamos primeiro pigmentar com o branco, porque é importante que ele diminui as marcas de enxerto, né?
Pigmentamos. Agora eu vou colocar o marrom Van Dyck número 337, tá? Eu vou sempre pigmentando aos poucos para que o tom de pele não fique muito escuro, tá? Não se esqueça disso, é importante a gente pigmentar aos poucos, tá bom? Porque lembrando que a massa de biscuit escurece depois que seca e nós vamos ainda sombrear essa pele. Então, a gente tem que ir colocando aos poucos, tá? Vamos sovar, sovar, sovar. Vou colocar mais um pouco. E eu vou misturar um pouquinho com esse aqui, que é o Steel Pardot 375. Bem pouquinho, tá? Tem que sempre observar a referência. Cada ser humano é único, tá bom? Então, é muito importante sempre, sempre, sempre observar a referência. Olhando a referência que eu tenho aqui, eu acho que tem que escurecer mais um pouquinho. Pra ficar mais parecido com o tom de pele dela. Se você não tem tinta a óleo, não se preocupa, você pode fazer esses testes com tinta de tecido, com a tinta que você usa, tá? Eu gosto da tinta a óleo, acho ela uma tinta mais... Eu acho a tinta a óleo uma tinta mais gostosa de trabalhar. Apesar de que tons mais escuros com a tinta a óleo é um pouquinho complicada, porque ela tende a ficar rachando mais fácil, sabe? Eu vou escurecer mais um pouquinho. E assim vai, aos poucos, tá? Até que chegue num tom que você acha que está bom. Mais um pouquinho. Hidratante, que ela já tá rachando. Ó, e eu acho que esse tom aqui tá bem legal. Só tirar o excesso de tinta da minha mão. Vou fazer aquela bolinha pra gente pintar depois, tá? E vou deixar secando. Ficou nesse tom. Então, vamos lá, recapitulando. Para a pele da N, eu usei napolês amarelo, napolês carne, número 30. Branco de titânio 319, carne, não sei como que fala. Napolês, vou falar só napolês, amarelo napolês. Branco de titânio, tá vendo? E usei o amarelo napolês rosado
E foram essas cores que eu usei pra N, né? Eu coloquei um pinguinho de nada de amarelo ocre 349. Pra cor da pele da Thaís Araújo, eu usei branco de titânio, marrom Van Dyck, número 337, e Steel Pardot, 375. Tá? E agora, nós vamos fazer o tom de pele da Sandy. Vou colocar o branco, tá? Lembra que eu falei? Para pigmentar, coloco o branco. Vou usar o amarelo napolês rosado, número 338. E vou usar o ocre. Minhas tintas já estão se acabando. Estou aceitando presentes de tinta, hein? Ó, vou misturar aqui. A Sandy tem uma pele muito parecida com a da N. A diferença é que a N ela é mais branca mesmo. E tem bastante sarda, né? Então, vou colocar um pouco de napolês, amarelo napolês, para puxar para o tom rosado da pele dela. E vou fazendo teste, tá? Vou sempre fazendo teste. Ah, tem que colocar mais, então coloca mais. Sempre vai aos poucos, tá bom? Não se esqueça. Ó, achei um tom bem parecido com a pele dela. Vou passar um pouquinho de creme hidratante. Vou usar esse aqui que tá limpo, o outro tá muito sujo, tá pegando cor preta na massa. Olha como que tá ficando o tom. Quando que eu sei que o creme foi absorvido pela massa? Quando ela para de ficar grudenta. É claro que se você colocar muito creme, pode ser que não dê bom. Mas esse foi o tom de pele da Sandy, tá? Lembra sempre de hidratar com creme hidratante depois que tinge com tinta de tecido. Se você tem alergia, use luvas, tá? E eu vou aguardar secar agora para fazer o sombreamento. Então, fizemos uma cor pele loira, uma morena e uma ruiva, tá? Então, vamos aguardar secar pra gente modelar e pra gente pintar e sombrear com giz pastel. Bom, agora eu deixei secando essas 3 amostras de cor de pele, né? Que a gente fez tingindo com tinta óleo. E tá bem sequinha, não tá 100% seca não, tá? Ficou 2 dias secando, ela ainda, se eu torcer, ela vai quebrar. Se eu apertar com alguma ferramenta, ela vai furar. Essa aqui é a cor da pele da Sandy. Nota que é muito parecida com a da N, só que não é igual. A N é mais branca. E aqui é da Thaís Araújo, tá? Eu vou apresentar os materiais que a gente vai ter que usar. Vai precisar usar. A gente vai usar o cotonete para fazer a parte de acabamento depois que a gente faz o sombreamento. Pincel número 0 eu uso, tá? Eles têm que ser macio, as cerdas têm que estar macia, não importa se tá um pouquinho velho, não tem problema. O importante é que ele esteja macio, você não pode deixar a tinta secando, ficando duro aqui na ponta, porque ele danifica o pincel, tá?
Esse aqui é Xingling, não sei a marca, comprei num site do exterior. Só que ele é muito bom para fazer esse tipo de trabalho. Se você não tiver o pincel número 0, pode usar um maior, não tem problema, não vai interferir, depende muito do tamanho da peça. Eu prefiro esse que eu consigo fazer partes delicadas. Mas também pode ser usado aquelas esponjinhas de maquiagem, pincel de maquiagem, fica à vontade para usar o que você tem em casa, tá? O pincel número 0, ele é muito interessante porque a gente consegue fazer pinturas pequenas. A gente tem que pensar, sempre visualizar que o nosso humanizado ele não é uma peça gigante, enorme. O nosso humanizado, ele é uma peça pequena, de 18, 24 centímetros, até 30 centímetros, né? Então, o pincel número 0, ele é muito interessante, por quê? Porque você faz sombreados em partes pequenas. A gente consegue fazer detalhamentos como o cantinho do olho, o buraquinho do nariz, a volta do naso labial, a gente pinta os lábios, pinta os olhos. Esses daqui são meus pincéis que estão mais velhinhos, e que eu uso basicamente para fazer essa parte de sombreamento da peça. Você vê que ele tá todo estragadinho aqui a cerda. Compra um pincel número 0 e deixa ele para pintar só coisa delicada, como um fio de sobrancelha, uns cílios, a íris dos olhos, porque ele tem que ficar muito bem conservadinho. Dessa forma aqui, você consegue guardar o seu pincel e fazer ele durar muito mais. Vê que eu mantenho o plastiquinho que vem nele e olha a diferença de ponta desse pincel para esse. Uma outra dica muito importante sobre pincel, gente, por favor, não guarda pincel assim, ó, com a cerda para baixo. Ela vai entortar e mesmo que você passe aquela técnica do sabonete para endurecer a cerda, para voltar ao estado normal, ela não volta 100%. Então, quando você for pintar, ela vai estar torta e você não vai conseguir pintar muito bem o seu humanizado, tá? Então, para guardar o pincel, qualquer um, não importa se é o 0 ou se é o pincel número 20, mas você vai guardar sempre assim. Você vai limpar ele, terminou de usar, limpar não esfrega no copo também não. Você vai passar na água, vai limpar num paninho assim, nesse sentido, vem com o dedo, dá uma enroladinha aqui e ó, coloca o plastiquinho de novo. Porque se você não fizer isso, o seu pincel vai estragar. Esses pincéis aqui são pincéis muito antigos e eles não têm uma durabilidade muito boa. Então, conforme eu vou usando, ele vai estragando naturalmente. Só que se você comprar um pincel um pouquinho mais caro, talvez você invista aí R$2, R$3 de diferença, mas você vai ter uma durabilidade muito maior e se você souber guardar ele, armazenar bem ele, você vai ter também um pincel que vai durar muito mais tempo, tá? Então é muito importante isso. Limpa ele antes de guardar, não deixa com tinta, não importa se é acrílica, aquarela, não importa. A tinta ele danifica a cerda do pincel. Limpa, seca, enrola aqui de novo, coloca no plastiquinho e guarda assim, ó, pra cima, tá bom? Se você quiser fazer pinturas de sombreamento com pincéis maiores, não tem problema. Você pode comprar, por exemplo, aqueles pincéis de aquarela, eles são ótimos, são super macios. Tem um pincel que se chama língua de gato também, é um pincel muito macio, ele tem uma cerda super fofinha e você pode fazer sombreamento. Aí você tem que ter discernimento para entender o tamanho da sua peça e o que você quer fazer. E aí você compra um pincel que você se adapta melhor, tá bom? Nesse caso do sombreamento, nós vamos fazer tudo com tinta a seco. Eu não vou usar água aqui para nada. Eu não vou pintar o rosto completo. Como eu já disse, quando eu vou pintar o rosto completo, eu uso basicamente as tintas molhadas primeiro, seja elas aquarela, guache ou acrílica ou PVA. Mas se eu tiver só aquarela e o giz pastel, eu faço a pintura na peça completa, eu não preciso de outra tinta. Então eu uso basicamente a molhada primeiro, quando eu vou pintar um rosto completo. Por quê? Porque a probabilidade de você errar um traço pequenininho é muito maior do que um sombreamento. Então eu tô ali fazendo a íris na cor marrom, por exemplo, e vou fazer os cílios da escultura na cor preta. Só um exemplo, tá? Se eu errar os cílios e a peça não tiver sombreado, não tiver nenhum tipo de sombreamento com tinta seca, o que acontece? Eu posso pegar um palito de dente com um algodão molhado, por exemplo, e limpar. E tá tudo bem. E se eu errar muito, eu posso ainda lavar se a peça for feita em toda uma cor só, né? Então eu sempre, como regra, eu uso as tintas molhadas antes. Esse giz pastel que eu tenho aqui é uma marca Xingling também que eu comprei no mesmo site internacional dos pincéis. Eu não sei
eu comprei na época como se fosse giz pastel para cabelo. Eu arrisquei e deu super certo pro biscuit. Não sei o que é um giz pastel para cabelo, mas enfim. Não sei como que elas pintariam o cabelo delas assim, mas tudo bem. Esses giz pastéis aqui são os que eu uso. Para eu usar ele em pó, eu raspo ele aqui na tampinha. Eu peguei a folha para vocês conseguirem ver bem a cor, porque a minha tampa já está nessa situação, que eu uso bastante. Então, eu uso giz pastel raspadinho com estilete, por isso que a gente vai usar estilete. E eu sempre vou procurar, antes de começar a fazer o sombreamento, eu vou procurar os tons de pele, por exemplo. Aqui vocês notam que a gente tem cores bem vibrantes, fortes, que fogem do padrão da pele, da cor pele humana. E a gente não vai utilizar. Por exemplo, eu não vou fazer um sombreamento na Sandy com um roxo, não tem lógica. A não ser que ela esteja com uma sombra de olho roxa, aí tudo bem, mas é uma pintura de maquiagem. Mas no caso de sombreamento de pele, a gente tem que buscar os tons. Ela é uma pessoa de pele clara e sempre para deixar uniforme a cor da pele, eu gosto muito de usar um pouco de tom de ocre. Esse aqui é o tom ocre. O pessoal tem muita dúvida sobre o tom ocre, mas nota que ele não é um amarelo. Ele é como se fosse um amarelo queimado, tá? Mas ele não é um amarelo vibrante, ele é uma cor mais fechada. Então, a gente vai usar o tom ocre, a gente vai usar um pouquinho de marrom para fazer algumas partes mais escuras do rosto dela. A gente vai usar um pouquinho de marrom para fazer algumas partes. A gente pode ainda usar um pouquinho de rosa para quebrar um pouco, é um rosa claro, é tipo um rosa bebê. E aí, se for o caso, a gente pode ainda fazer uma make ali, um blush, alguma coisa com um rosa mais escuro. Mas basicamente são essas cores que a gente vai usar para o rosto da Sandy. E para o rosto da Anne também, a mesma coisa a gente vai fazer. A diferença é que talvez a gente acrescente um pouco mais de rosa no da Anne por ela ser uma ruiva, né? Então a gente vai começar assim, ó. Quando eu vou fazer a pintura seca, a seco, eu pego o giz pastel e eu raspo ele assim, ó. Se você tiver aquele pó mágico, algumas tintas em pozinho, você pode usar, tá? Não tem problema. E aí eu vou pegar o marrom já aqui, vou raspar um pouquinho também, tá? Vou pegar o rosa aqui também e vou raspar. O rosa clarinho, né? Rosa bebê. E eu vou pegar o rosa mais forte e vou raspar. Eu tô fazendo em pequena quantidade e eu vou fazer um sombreamento aqui em cima do tom de pele dela, sem detalhar o que é olho, o que é nariz, o que é nada, porque aqui não é um rosto, tá? Aqui a gente tá fazendo só um teste de sombra e é muito legal isso. Cuida para você não estar usando nada molhado, porque daí ele vai perder esse efeito de sombreamento, tá? Quando eu vou fazer uma pintura cor pele, um sombreamento de pele, eu gosto muito de começar pelas partes mais claras. Aqui no caso seria esse rosa, o rosa bebê, misturado com um pouquinho de ocre. Cuidado que o ocre, se você exagerar muito no ocre, ele tende a amarelar demais, tá? Então, aonde que a gente colocaria esses tons mais claros? A gente faria os cantos dos olhos, por exemplo. Faria os cantos dos olhos e faria a parte ali em cima do nariz, na parte ali da bolsa dos olhos, né, em cima da bochecha. E a gente faria esse sombreamento. Nos cantos mais profundos, a gente pode colocar um pouco de marrom misturado com o ocre, ó. Vou misturar aqui, vou trazer o pozinho. E misturado com rosa também. A gente mistura com aquele rosa bebê, né? Porque daí a gente quebra aquele tom marrom muito forte, né? Ó, a gente vem aqui, mistura bem. Ó, vê que eu não molhei, eu tô usando só o giz pastel seco, tá? Vou sujar bem o pincel aqui e vou fazer o sombreamento do canto dos olhos. Ela é uma pessoa de pele bem clara, não sei se vai aparecer muito bem na filmagem, mas seria assim essa parte de sombreamento. Ó, eu vou fazer uma pintura num tamanho maior para vocês conseguirem visualizar, tá?
sem detalhar, sem nada. Cantinho de olho com o nariz, as beiradinhas da narina, o canto do naso labial, aquela parte da bochecha que marca quando a gente dá risada. Ficaria basicamente assim. Aí as partes mais claras, que são... Vocês têm que observar muito questão de luz e sombra, tá? Às vezes a luz tá batendo meio de cima e a parte de cima da bochecha, perto dos olhos, tá mais brilhosa. Então, se você for copiar exatamente uma foto, você vai deixar aquela região um pouco mais clara, tá? Ó, viu que ficou excesso aqui embaixo? Ao invés de você passar o pincel para espalhar o excesso, você sopra. Eu não vou soprar aqui porque senão vai estragar tudo aqui o meu giz pastel. Mas você sopra e assoprando você tira o excesso e não precisa ficar limpando. Porque se você passar o pincel, você pode borrar, tá? E aí, para fazer a parte de blush, de maquiagem e tudo mais, a gente vem aqui com o rosa. Carol, ficou muito forte? Ficou. Eu tô fazendo aqui um pouco mais forte para vocês conseguirem ver na câmera, tá? Que é uma pintura muito sutil, são várias camadas. Mas a parte de blush, a pontinha do nariz dela ali, a parte rosadinha, os lábios dela, você vai fazer nesse tom de rosa, tá? E aí você vai fazendo várias camadas. Começa sempre pela cor mais clara, vai escurecendo aos poucos. Se for necessário, faça 10 pinturas no mesmo rosto. Mas vá devagar, porque se você carcar um marrom forte logo, já deixa de ser a Sandy e muda de pessoa, tá? Eu peguei a Sandy aqui só como exemplo, tá bom? E vai ficar basicamente esses 3 tons de pele pro rosto dela. E aí, claro, se você quiser dar um acabamento, você pode ainda vir com a cor branca, por exemplo. O meu branco já está cinza, né? De tanto que eu uso. E aí, a gente pode uniformizar um pouquinho alguns pontos, ó. Olha como que ele brilha. Lembra que eu falei para vocês observarem sombra e luz? Às vezes a parte que tá batendo uma luz mais forte no rosto e você quer obedecer muito bem até a fotografia, a iluminação da fotografia, você pode fazer as partes com mais brilho, com mais luz de branco. Então, você pode fazer alguns detalhes assim com branco, ou você pode vir para dar uma uniformizada no que você já pintou, tá bom? E assim a gente consegue criar a paleta de cor do rosto da Sandy e fazer um sombreamento. É claro que você vai ter que observar a referência, ver profundidade, o olho, o cantinho do nariz e tudo mais, mas basicamente essas são as cores para fazer o rosto dela. Beleza? Fechou! Agora, a gente vai fazer a paleta de cor do rosto da Anne. Cara, a Anne é uma ruiva clássica. A Anne é ruiva, ruivíssima, ruivéssima. Não tem como fugir disso. E aí, o que ela é? Ela é uma cor branca, assim, um rosa muito claro, né? Tanto que ela ficou um tom mais claro, 1 ou 2 tons mais claro que a Sandy. E a gente vai investir no rosa e num tom um pouco alaranjado. Só que a gente não pode meter um laranja no rosto humano aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar e abusar do ocre, tá? Quando a gente for fazer as partes mais profundas, ela tem um pouco de marrom também, porque ela tem algumas profundidades no rosto dela. Então, quando a gente for fazer o sombreamento do rosto dela, a gente vai pegar aquele rosa mais escuro, né? Tá vendo? E pode misturar um pouco com o ocre. Vocês, gente, pode usar maquiagem, sabe aquelas maquiagens mate? Pode usar, não tem problema nenhum. Só não pode ser maquiagem com brilho, né? Aquelas sombras com brilho, porque aquilo lá vai deixar a peça brilhosa, vai parecer... não sei, mas não vai ficar legal. Ó, as partes mais profundas do rosto dela, é claro, gente, que eu tô fazendo bem forte e reto, só para vocês visualizarem, tá? Vocês não vão passar o pincel desse jeito no rosto da sua escultura. Você vai observar o cantinho do olho, você vai observar o cantinho do nariz. Isso aqui é só para vocês entenderem como que a gente faz uma paleta de cor para pintar um sombreamento no rosto. E aí você pode uniformizar com o branco, igual eu fiz no rostinho da Sandy também. Vocês podem mexer com brilho com o branco e vocês podem também uniformizar.
O cotonete que eu peguei aqui, ele serve o seguinte, ó, você pintou e você vem e você vai misturando para mexer esse degradê de tinta. Ele deixa uma cor mais uniforme também. No rostinho da Anne, a gente vai usar mais o cobre para fazer algumas regiões ali, ó, muito forte. Soprei para tirar o excesso e vou uniformizar com o pincel, ou cotonete, desculpa. Ficou muito forte? Ficou muito forte. Vou vir aqui com o rosa e o branco e vou quebrar um pouco esse amarelo, tá? A Anne, ela tem alguns cantinhos que são mais escuros. Por exemplo, o buraquinho da narina dela, você pode fazer com a cor marrom, bem discreto, tá? Você pinta lá dentro para dar mais profundidade de marrom. Você pode também, o canto dos lábios dela, parte de dentro, se você quiser dar mais profundidade, você também pode pintar marrom. A boca dela é um rosa também. Você pode misturar um pouquinho de pigmento laranja com o vermelho para fazer o tom de ruivo dela, por exemplo, com o ocre, com o marrom. É que o cabelo dela ele é puxado bem pro laranja, assim, quando tá batendo o sol, né? Ele não é vermelhão. E você pode ir brincando com essas paletas. Mas, basicamente, é o ocre, o rosa e o branco que a gente vai usar nela. O marrom são algumas profundidades, assim, que a gente vai fazer. Gente, lembra sempre, começa do mais claro para o mais escuro. Uma coisa que eu notei observando alguns trabalhos é que assim, gente, quando a gente vai fazer uma sarda num rosto, a gente tem que trabalhar com delicadeza, tá? Não adianta a gente pegar, por exemplo, o fundo desse pincel aqui, enfiar na tinta que você quer fazer a sardinha e fazer aquelas bolonas grandona, vai ficar parecendo um rostinho de festa junina, sabe? Quando a gente faz aquelas pinturas. Então, gente, quando vocês querem fazer pintura, vocês têm que ter paciência, tem que ser delicado e entenda que é um processo delicioso pintar uma peça. Vocês não podem pegar um boleador e fazer umas sardas gigantes no rosto. Para você fazer uma sarda, você teria que vir aqui com um pincelzinho, ó, e bem aos poucos ir marcando algumas regiões assim, ó, mas bem devagarzinho. Eu vou ensinar uma dica para vocês fazerem sarda. Só que também, se você não cuidar com essa dica, você pode estragar a sua peça, tá? Então, presta bem atenção e testa fora da sua escultura, tá? Testa fora. Eu vou pegar a aquarela. A aquarela a gente trabalha com água, tá? Vou vir aqui, ó, com o pincel com água e vou sujar aqui na tinta, tá vendo? Ó, vou ali e limpo ela, porque eu quero só, tipo, uma sujeirinha mesmo na cor marrom. Vou pegar aqui, ó, o exemplo que a gente tá usando e vou bater, ó. Viu que legal? Aí a gente vem aqui, ó, com o dedo e só dá uma tiradinha de excesso. Não vai esfregar o dedo, ó. Bate de novo, umedece. Não é a tinta pura, aqui tá basicamente água suja. E a gente vai marcando as sardas, tá? Faz sujeira? Faz. Você tem que tirar o que não pode manchar perto. E aí a gente vai marcando as sardas dela, tá? Vou aqui pegar mais um pouquinho, vou deixar bem marcado para vocês conseguirem visualizar. Bateu aqui em cima da referência da sua peça que você tá usando, vem aqui com o dedo, tira o excesso. Assim a gente faz sardas num rosto humano. Não é com aquelas coisas grandes, gigantescas que eu vejo por aí. Aquilo não é sarda, tá? Isso é sarda. Se você quiser pintar uma, fica à vontade. Só que dá muito trabalho, né? Então, eu vou deixar bem marcadinho para vocês visualizarem legal. Ó, bateu, já tira um pouco do excesso, ó. Bateu, tira um pouco do excesso. E assim vai ficando um rosto com sarda. Agora, o que eu vejo por aí de pintura de sarda é isso aqui, ó. Gente, isso aqui não é uma sarda. Quanto mais capricho você tem,
mais valorização a sua peça tem. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Mais capricho, mais valor sua peça vai ter. Entenderam sobre a sarda? Se não entendeu, pode deixar um comentário, pode falar comigo que eu vou ajudar vocês. Ó, molhei esse pincel aqui, já acabei de limpar ali na água e já não vou usar mais para sombrear, porque se eu passar ele vai fazer um risco na minha escultura. E não é isso que eu quero, tá? Agora, para fazer o sombreamento do rosto da Thaís Araújo, a gente vai usar a cor marrom para fazer as partes mais profundas do rosto. A gente vai usar também o ocre, tá? A gente também vai usar o ocre. E a gente também vai usar o rosa. A gente tem que pensar muito assim, cuidado para não amarelar muito a peça e cuidado para não deixar muito rosa também, tá? Não é interessante. Ó, o pincel que eu usei, que eu molhei, já coloquei longe de mim aqui para eu não confundir e pegar ele. Já aconteceu isso, eu tava finalizando uma peça e aí eu usei um cotonete molhado e deixei do lado da mesa. Quando eu fui pegar ele achando que era o seco para fazer o sombreamento, eu passei o molhado e estraguei toda a pintura. Tive que lavar a peça e recomeçar. Algumas horas de trabalho ali. Ó, quando a gente for fazer as partes mais profundas do rosto da Thaís Araújo, a gente vai misturar o marrom com o ocre. Aqui a gente coloca um pouco mais de marrom e um pouco menos de ocre para não amarelar. E aí assim ele fica uma cor muito mais bonita e muito mais natural. Ó, vou sujando todo o meu pincelzinho aqui e vou passar na peça. Se eu fosse fazer sombreamento de canto de olho, por exemplo, sombreamento do lado da narina, até aquelas voltinhas da orelha, às vezes a gente pode dar uma pintada para dar uma profundidade. A gente tem que pensar em observar luz e sombra e profundidade do rosto. Você vai olhar a referência e vai falar assim, o que é mais fundo e o que é mais para frente, o que é mais evidente. Automaticamente, se ela tá com uma luz no rosto, o que é mais para frente no rosto, o que é mais evidente, por exemplo, a parte de cima do nariz, a maçã ali da bochecha dela, são partes que vão ter mais brilho, né? Então, são partes, em teoria, mais claras. As partes mais profundas, que é o canto dos olhos ali, ó, quando ele faz aquela volta entre a narina ali, as partes mais profundas, elas são naturalmente mais escuras. É claro que a gente tem que observar a luz. Se tiver uma luz de frente, uma luz central ali de frente no rosto dela, talvez tudo esteja muito claro. Só que vocês têm que prestar muito atenção em luz e sombra, tá? A gente fica preocupado qual que é a cor de pele, qual que não é, esquece de observar essas referências. Então, olhar mais de uma foto é muito interessante, tá? Mesmo quando a fotografia, a referência que você está olhando está clara, muito clara, existem tons de claro, tons de escuro e o rosto da gente continua com as formas de profundidade da mesma forma. Não é porque tá batendo uma luz no meu rosto que ele virou um rosto achatado sem formato, tá? Então, observa muito isso. Ó, aqui eu tô com uma luz de cima, certo? Tem uma luz de frente? Tem também. É por isso que o meu rosto vai ficar achatado se eu aparecer aqui na câmera? Não, tá? Então, observa esses tons de luz, de sombra e observa que o nosso rosto não se achata, ele ainda continua com as profundidades. É isso que vai dar mais naturalidade na sua escultura, quando a gente fala em pintura. Ó, aqui seriam as partes mais profundas do rosto dela, a parte de maquiagem, de blush, de naturalidade, a gente pode fazer com um tom rosado, tá? Eu vou fazer mais forte aqui para vocês conseguirem visualizar, senão vocês não vão ver na filmagem, tá? Mas, por exemplo, aquela parte ali da maçã da bochecha dela, a entrada ali da bochecha dela para ficar mais marcada, você pode fazer no tom de marrom e quebrar um pouco com um rosa, tá? E aí o ocre você pode usar para iluminar algumas regiões. Por exemplo, parte de cima do nariz, parte de cima ali do olho, entre o olho e a sobrancelha, tá? E você pode iluminar dessa forma essa região. E basicamente esses são os tons para fazer a paleta de cor do rosto da Thaís Araújo, tá? Toma muito cuidado com amarelo ocre e com rosa para não ficar uma coisa muito exagerada e muito boneca fora do humano, tá? Bom, é isso.
sobre luz e sombra. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem, estou à disposição. Não esqueça, conserve o seu material. Dinheiro, a gente não precisa ficar gastando dinheiro o tempo todo comprando material por falta de cuidado, tá? Por falta de zelo. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Vamos cuidar do nosso material bem bonitinho, porque ele vai durar muito tempo. Não se esqueça de não fazer uma sarda num rosto ruivo feito uma pintura de festa junina, tá? A gente tem que fazer uma sardinha delicada, bonitinha. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês olharem. Olha a diferença de uma pintura bem discreta desse lado de uma pintura que é o que eu ando vendo por aí. Então, quanto mais capricho, mais zelo, mais cuidado a gente tiver com o nosso trabalho, com a nossa arte, mais valorizado ele vai ser. Pensa sempre com a cabeça da pessoa que está observando o seu trabalho. Isso vai despertar o desejo dessa pessoa? A pessoa vai querer comprar, vai ver capricho? Se sim, então tudo bem. Se não, vamos caprichar cada dia mais, tá bom? Então é isso. Essas são as paletas de cores do rostinho da Thaís, da Sandy, da Anne. Se ficou alguma dúvida, me chama. Lembre-se, sempre comece a pintar com tinta molhada, depois a seca. E lembra também que eu fiz bem forte para vocês visualizarem, tá? Vocês têm que observar a referência de vocês, olhar luz e sombra e sempre tá observando mais de uma referência, porque às vezes a iluminação influencia diretamente na cor que tá aparecendo aquela pele ali, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de testar sempre as tintas, tá? Vá pigmentando aos poucos. Se você não tem essas tintas exatamente igual a minha, não fica presa a isso. Usa as tintas que você tem. O importante é sempre estar fazendo testes, tá? Isso é o mais importante de tudo. Vá pigmentando aos poucos e não esquece de colocar tinta branca, tá? Ela tira quase que 80% daquelas marcas de enxerto. Existem outras técnicas na hora da modelagem, é claro, mas ela ajuda muito, tá bom? Ela tira aquela marquinha, aquele risquinho que fica quando você enxerta a massa. Não esquece, se você estiver usando tinta óleo, de hidratar a sua massa, porque a tinta óleo resseca naturalmente, tá? Se você não tem a tinta óleo, pode usar a tinta que você tem em casa, tinta de tecido, tinta acrílica, PVA, não importa. O que importa é que você tente. Pegue uma referência e pigmenta, tinja a massa de acordo com a sua referência. Sempre lembrando de tingir de 1 a 2 tons mais claros que a sua referência, porque quando a massa de biscuit seca, ela escurece. Natural isso, é natural. Então, se você tiver dúvida enquanto você está tingindo a massa, se você acha que está parecido com o tom de pele da pessoa, mas você não tem certeza, uma ótima forma de ter certeza e mais confiança nesse trabalho é fazendo o seguinte: você pega a massa, um pedacinho daquela que você tingiu para fazer a sua determinada escultura, separa ela, deixa secando. Quando ela secar 100%, você vai ter certeza de qual foi a pigmentação dela, porque depois que ela seca, ela escurece, tá? Então, se você tem dúvida, tinja aquele montante de massa que você vai usar, não tinja muito para não sobrar e também não tinja pouco para faltar. Porque às vezes a gente faz uma mistura e depois não lembra mais dela. E se precisar de massa para chegar no mesmo tom, é muito difícil. Não é impossível, já aconteceu comigo, já fiz, já consegui, mas é mais difícil. Então, tinja uma quantidade que vai sobrar um pouquinho, até para você fazer algum conserto, alguma coisa de rachadura no final. E se acontecer, é claro. E deixe ela guardadinha. Se você tingir muita massa, ela pode ir estragando mais rápido com o tempo, se sobrar e ficar ali parada. E aí você pega um pedacinho dessa massa tingida, abre uma plaquinha, faz uma bolinha, mas a plaquinha eu acho mais interessante, e deixa secando. Não faça plaquinhas muito finas, porque elas tendem a ficar meio transparente, dependendo da cor que você está fazendo. Então faça uma plaquinha razoável, estilo essa daqui, ó. Mas menor, claro, né? E você consegue ter noção muito boa da pigmentação que ficou e assim não vai errar no tom de pele da sua escultura, tá bom? Um beijo com muito amor pra você. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, pode vir falar comigo via direct, tá? Eu estarei aqui pra te atender. Beijo, 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 beijo e queijo!